Capítulo 39. O segredo da grande árvore. Nas profundezas do interior do nevoeiro, Hajime e seu grupo avançaram até a grande árvore. Eles deixaram a luta para Khan, enquanto os outros membros da tribo Aulia se espalhavam ao redor deles, procurando por inimigos como parte de seu treinamento. Devido ao fato do despreparo ser um dos maiores inimigos de todos e eles gravarem isso em suas mentes, todos estavam com expressões sérias. Acima disso, as marcas roxas em seus corpos ainda estavam evidentes, então eles não podiam agir de forma diferente. Shia ainda está formigando. Shia estava choramingando enquanto esfregava sua bunda. Já há algum tempo, ela olhava para Hajime com ressentimento. Hajime, pare de me olhar assim, é irritante. Shia, dizer que eu sou irritante é demais. Não faz parte do senso comum atirar na bunda de uma garota. Além disso, usando aquela habilidade completamente inútil. Hajime, isso também pode ser dito para você. Você realmente pensou em bater na minha cabeça e usar outra pessoa como escudo para fugir. Isso não é algo que uma pessoa normal faria. Perto deles, um homem da tribo Aulia concordava com a cabeça. Shia, foi o resultado da educação de Yui-san. Yui, fui eu quem criou essa Shia. Hajime, não posso comentar sobre isso. Enquanto se gabava sobre isso, Yui olhou para Hajime como se dissesse me elogie. Hajime estava evitando o olhar dela, fazendo uso da habilidade deixe para lá. Depois que eles avançaram por 15 minutos enquanto conversavam tranquilamente, seu grupo finalmente chegou na grande árvore. A primeira opinião de Hajime quando olhou para as grande árvore foi: Hajime, que merda é esta? Ele estava meio surpreso e meio incrédulo. Yui também estava com uma leve expressão de alguém que teve suas expectativas destruídas. Os dois estavam imaginando ela usando uma escala de uma versão ainda maior do que as árvores de Faea Belgan, contudo a verdadeira grande árvore estava, esplendidamente definhando. Seu tamanho não era tão distante do que eles imaginaram. Só o seu diâmetro poderia ser estimado em quase 50 metros. Havia também a bizarra diferença das árvores ao redor. Enquanto as outras árvores estavam expandindo suas folhas verdes, apenas a grande árvore estava seca. A grande árvore já estava murcha antes da fundação de Faea Belgan, contudo, ela não apodrece, nunca deixando de ser essa árvore mirrada. Com o nevoeiro natural e a grande árvore para sempre murcha e nunca apodrecendo, este lugar se tornou um local sagrado. Bom, mesmo dizendo isso, apesar de poder ser chamado de ponto turístico, Khan explicou para Hajime e Yui que estavam com rostos questionadores. Enquanto escutava a explicação, Hajime olhou ao redor das raízes da grande árvore. Assim como Alfrerik tinha dito, havia uma litografia sobrescrito uma. Hajime, isto é, exatamente como nas portas de Orcus. Yui, o mesmo símbolo. Na litografia havia 7 quadrados com 7 emblemas gravados no topo de cada um. Era completamente o mesmo que eles viram na porta do quarto de Orcus. Para provar isso, Hajime pegou o anel de Orcus. O padrão no anel era totalmente o mesmo que um dos padrões na litografia final. Hajime, isso é mesmo a entrada para o grande calabouço, mas o que devemos fazer sobre isto? Hajime se aproximou da grande árvore e começou a bater nela, e logicamente não houve nenhuma mudança. Quando ele tentou perguntar a Khan e os outros se eles sabiam algo sobre esta árvore, eles receberam apenas um não como resposta. Apesar de ele ter escutado tudo sobre a tradição por Alfrerik, não havia nada a respeito de uma entrada. Havia uma possibilidade de que ele tivesse escondido isso, então Hajime começou a pensar, eu deveria ir coletar o débito? Nesse momento Yui, que estava observando a litografia, ergueu sua voz. Yui a Hajime. Olhe isto. Hajime, há algo aí? O que Yui notou estava do outro lado da litografia. Havia entalhes vazios que correspondiam aos 7 emblemas do outro lado. Hajime, isto é. Hajime colocou o anel de Orcus em sua mão no entalhe que correspondia ao emblema de Orcus. Então, a litografia começou a brilhar um pouco. Se perguntando sobre o que aconteceu, a tribo Aulia que estava de vigia começou a se reunir. Por um tempo, eles olharam para a litografia brilhante em que a luz gradualmente se apagava e, de alguma forma, caracteres apareceram. Algo estava escrito lá. 4 provas. O poder do renascimento. O vínculo com os guias. Um novo desafio surgirá para aquele que tiver essas provas. Hajime, o que isso significa?
Yui, 4 provas. Talvez esteja se referindo às provas dos outros grandes calabouço. Hajime então, o que significa o poder do renascimento e o vínculo com os guias. Shia respondeu a Hajime que estava confuso com isso. Shia, o vínculo com os guias, é isso? Se você conseguir demi-humanos como guias ou não, apenas demi-humanos são capazes de se mover com facilidade no mar de árvores, e conseguir demi-humanos como guia seria uma exceção dentro das exceções. Hajime, entendo. Pode ser algo relacionado a isso. Yui em seguida a regeneração sobrescrito 2. Eu? Yui apontou para ela mesma que possuía a magia especial auto-regeneração. Para testar isso, ela fez um pequeno corte em seu dedo para ativar a auto-regeneração enquanto se movia para tocar a grande árvore, mas não houve nenhuma mudança. Yui Mu, parece que eu estava errada. Hajime, INNNNN para a árvore definhando. Poder do renascimento, junto de 4 provas. É possível que essas 4 provas signifiquem que conquistamos metade dos 7 grandes calabouço. Então nós devemos obter a magia da Era dos Deuses relacionada ao renascimento. Seria algo nessas linhas? Hajime estava se perguntando se eles deveriam usar isso para regenerar a árvore seca. Yui também estava com uma cara pensativa. Hajime, droga. Então era impossível conquistar ele agora. Mesmo tendo sido tão problemático, não há nada mais que possamos fazer além de ir até os outros calabouço. Yui, Hajime só poderia ranger os dentes depois de chegar tão longe. Yui também se arrependia disso. Contudo, como eles não poderiam entrar no grande calabouço agora, apesar de isso os preocupar, não havia nada a se fazer. Eles mudaram seu objetivo para obter mais 3 provas por enquanto. Hajime então reuniu a tribo Aulia. Hajime, como vocês escutaram, nós vamos conquistar os outros grandes calabouços agora. A promessa de que vocês nos guiariam até a grande árvore chegou ao fim. Se forem os vocês de agora, mesmo sem a proteção de Faea Belgan, vocês serão capazes de sobreviver dentro do mar de árvore. Isso é uma despedida. Então, ele deu uma olhada em Shia. Os olhos dele perguntavam se ela queria falar algumas palavras, e Shia entendeu perfeitamente que agora era a hora de ela compartilhar suas intenções. Mesmo que ela fosse voltar, conquistar 3 grandes calabouços iria levar muito tempo. Ela não iria ser capaz de ver sua família durante muito tempo. Shia acenou e então deu um passo para frente para falar com Kan e os outros. Shia, para. Kan e chefe. Eu tenho algo a dizer. Shia, o pai? É a minha vez. Kan deu um passo em frente enquanto ignorava Shia. A seu lado, pai? Espere, pai. As palavras de Shia podiam ser ouvidas e como se ele fosse um guarda britânico, ele apenas olhou para frente ereto. Hajime, o que foi? Shia continuava a gritar pai, pai, mas foi ignorada, enquanto Hajime falava com Kan. Kan, sem olhar para Shia e a ignorando, começou a falar sobre o consenso da tribo Aulia. Kan e chefe, por favor, nos leve com você. Shia, todos também querem ir com Hajime-san. Shia estava surpresa com as palavras de Kan. Na discussão de 10 dias atrás, o que aconteceu com aquele clima de quando vocês estavam me mandando embora? Foram as palavras que ela disse. Kan, nós somos Aulia, mas ao mesmo tempo não somos. Nós somos os subordinados do chefe. Custe o que custar, nos leve com você. Este é o consenso da tribo. Shia, espere um segundo, pai. Eu nunca escutei sobre isso. Ou melhor, por qual motivo eu tive que passar por todo aquele trabalho? Kan, eu admito. Nós estamos com inveja de Shia. Shia, ele admitiu. Ele realmente disse isso. Sério, o que aconteceu nesses 10 dias? Enquanto Kan dizia o consenso da tribo, ele ignorou a afirmação de Shia. Qual é a desta situação? Foi o que Hajime pensou antes de responder francamente. Hajime, eu recuso. Kan, por quê? Kan tentou perguntar o motivo para a resposta rápida de Hajime. Os outros membros da tribo Aulia também se aproximaram de Hajime com impaciência. Hajime, é claro que é porque vocês serão apenas empecilhos, seus idiotas. Kan, mas... Hajime, não se deixem levar pelo momento. Para a nossa jornada, até mesmo 180 dias serão rápidos demais. Kan, isso é verdade. Além de Kan e dos outros estarem se segurando nele, eles começaram a pensar, mesmo que não tenhamos permissão, nós iremos te seguir. Parece que graças ao treinamento no estilo General Artman, um estranho senso de confiança e reverência nasceu.
Se isto continuasse, eles realmente seguiriam Hajime até a cidade. Como ele não queria nenhum tipo de revolta, ele relutantemente deu a eles uma condição. Hajime, então, é isso. Eu quero que vocês continuem aqui e mantenham o treinamento. Na próxima vez que eu vir até o mar de árvores, se eu puder usar vocês, então eu vou torná-los meus subordinados. Kan, há alguma falsidade nessas palavras? Hajime, nenhuma. Kan, se você mentir, nós vamos continuar a dizer o nome do chefe nas cidades humanas como se estivéssemos criando uma nova religião, entendeu? Hajime, você tem um péssimo senso. Kan, bem, isso é porque nós temos orgulho em ser subordinados do chefe. Que subordinado atrevido que foi capaz de fazer as bochechas de Hajime se contorcerem. Yui estava dando tapinhas no braço de Hajime para confortá-lo. Hajime suspirou, em seguida ele olhou para o céu pensando que sua próxima visita ao mar de árvores seria bem complicada. Xia, soluça, ninguém está me dando atenção, mesmo que seja o dia da minha partida. Xia, que foi jogada de lado, desenhou o símbolo no chão, enquanto ninguém se incomodava com ela. Hajime, Yui e Xia foram escoltados por Kan e os outros até a fronteira do mar de árvores e mais uma vez eles subiram no veículo mágico de 2 rodas e dispararam pelas planícies. A ordem era Yui, Hajime e então Xia. Desde que ele notou que Xia estava se agarrando ainda mais nele desde aquela vez no Grande Canyon Rising, Hajime tentou ignorar isso. No entanto, sua reação foi imediatamente descoberta por Yui, que estava sentada na frente dele. Em seu ombro, Xia fez uma pergunta. Xia, Hajime-san. Agora que eu me lembrei, eu nunca escutei sobre isso, mas qual é o nosso próximo destino? Hajime, eu não falei disso. Xia, eu não escutei nada. Yui, eu já sei. Para a eufórica Yui, Xia soltou um lamento em protesto. Xia, eu sou sua companheira agora, então por favor me diga. Hajime, minha culpa. Nosso próximo destino é o Grande Canyon Rising. Xia, Grande Canyon Rising. Ouvindo as palavras de Hajime, Xia ficou com uma expressão questionadora. Atualmente, os 7 grandes calabouços que já tinham sido confirmados, excluindo o Mar de Árvores Altina, eram a montanha vulcânica do Grande Deserto Guruyuan e a caverna de gelo do campo de neve Shun. Como eles certamente estão lá, isso não os faria melhores destinos. Era isso que Xia estava pensando. Talvez por ele ter adivinhado a dúvida dela, Hajime começou a contar sobre sua intenção. Hajime, por enquanto, eu nem sei se há um grande calabouço no Grande Canyon Rising. O campo de neve Shun está no país dos demônios, então seria problemático. Apesar de ser melhor ir para a montanha vulcânica, se nós formos para lá enquanto passamos por Rising, que se espalha de leste a oeste, nós chegaremos lá de qualquer jeito. Quem sabe não encontramos os calabouços ao longo do caminho, certo? Xia, atravessar o Grande Canyon Rising. Instintivamente, o rosto de Xia se contorceu. O Grande Canyon Rising era conhecido como um local de execuções. Recentemente, também foi o lugar onde a família dela quase foi aniquilada. Pensar nesse local apenas como uma estrada chocou sua mente. Hajime, que sabia que Xia estava abalada porque ela se agarrou com força nele, mostrou uma expressão espantada. Hajime, sabe, acredite em seu próprio poder um pouco mais. Para o seu eu atual, as feras mágicas dentro do cânion não são tão diferentes das da fronteira. Você não sabe que não podemos usar magia dentro de Rising? Para você que é especializada em fortalecimento corporal, é possível se mover sem nenhum problema. Ou melhor, será o local adequado para você. Yui, estou com vergonha como sua mestra. Xia, estou envergonhada da... Yui olhou para Xia com olhos surpresos. Xia tentou mudar o assunto. Xia, e então, como nós vamos ir para os Grande Canyon Rising? Nós vamos acampar hoje? Ou nós vamos para a vila ou cidade mais próxima? Hajime, se possível, eu queria obter alguns temperos para a comida. Pelo bem do nosso futuro, seria ótimo conseguir alguns materiais na cidade. De acordo com o mapa que eu vi, deve ter uma cidade em algum lugar por aqui. Como medida extra, Hajime queria comer comida de verdade. Aliás, no futuro, ele precisaria de dinheiro para comprar coisas na cidade. Ele queria trocar os materiais que ele tinha por dinheiro antes que eles estragassem. Além disso, ele queria tentar se estabelecer em um lugar antes de seguir para os Grande Canyon Rising. Xia, então é isso, graças a Deus. Ouvindo as palavras de Hajime, Xia ficou com uma expressão de alívio. Hajime, que estava confuso com isso, a questionou. Xia, pela história de Hajime-san,
Eu pensei que você ficaria satisfeito comendo a carne das feras mágicas do Grande Canyon Rising, e o Yi-san só precisa do sangue de Hajime-san, então ela não teria nenhum problema. Eu estava pensando em como persuadir você para conseguir comida para mim. Estou feliz que isso foi só minha imaginação. Então Hajime-san também come comida normal. Hajime, é claro. Quem gosta de comer feras mágicas? Você, o que você acha que eu sou? Shia, um novo tipo de fera mágica chamado Predador? Hajime, eu vou te amarrar até chegarmos na cidade. Shia, cool. Pare, de onde foi que você tirou esse colar? Sério, parei, não coloque isso em mim. Yui-san, não fique só olhando, me ajude. Yui, você colhe o que planta. De certo modo, os três que avançavam pela planície fazendo uma comoção, mostraram suas boas relações. Depois de dirigir por várias horas, finalmente o dia ficou escuro e a cidade finalmente apareceu na frente deles. Hajime estava feliz. Desde a vez em que ele viu o céu depois de sair do abismo, ele finalmente estava com a sensação de estar de volta. Yui também parecia animada. Yui virou sua cabeça um pouco e seus olhos se encontraram e sorrisos apareceram em seus rostos. Shia Aomun, apesar dessa atmosfera tão boa, este colar, você pode tirar ele? Por alguma razão eu não consegui tirá-lo. Você me escutou? Hajime-san? Yui-san? Esperem por favor, não me ignorem, eu vou chorar agora. Eu vou chorar tanto que vocês vão ficar deprimidos com isso. Hajime e Yui apenas responderam com seus sorrisos. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais.